Olá, 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 tudo bem com vocês? Espero torcer vibro para que vocês estejam ótimos ou ótimas. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa live. Nós estamos então na terceira live sobre o mesmo assunto, desmistificando a depressão. Então, você aparecendo aqui, já curta a nossa live, compartilhe para que mais pessoas entrem em contato com esse conteúdo. Pensei em trabalhar esse tema exatamente pela quantidade de pessoas que estão passando por esse transtorno neuropsiquiátrico. Realmente nós sabemos que depressão é um dos transtornos que a partir do ano de 2022 mais afastará trabalhadores do mercado de trabalho. Então hoje os transtornos psicológicos, psíquicos, já estão afastando muitas pessoas. Contudo, existe um prognóstico da Organização Mundial da Saúde que diz que, a partir de 2022, a depressão será o transtorno neuropsiquiátrico que mais afastará funcionários de suas atividades. Sem contar, obviamente, os vínculos trabalhistas diferenciados que nós temos, né? Nós sabemos que cada vez menos as pessoas estão trabalhando no vínculo CLT e cada vez mais as pessoas estão se tornando autônomas. Isto é, trabalhando para si mesmas. Então, obviamente que a depressão é algo que precisamos conversar. Então, na segunda live, na primeira live foi uma introdução. Se você não assistiu, eu vou colocar aqui o link para você assistir a primeira e a segunda live sobre o tema. Na segunda live, nós conversamos sobre diversos assuntos, tá? Primeira coisa, eu acho extremamente importante deixar muito claro. Quando nós falamos em depressão, aquilo que tem que ficar mais claro é que a culpa não é sua. Essa é a primeira coisa que tem que ficar bem claro. E segundo, você não está sozinho. Na segunda live nós falamos que no mundo todo, segundo a Organização Mundial da Saúde, existem 322 milhões de pessoas com depressão. Aqui no Brasil, só para você ter noção, já são 12 milhões de pessoas com depressão. Lembrando que tanto na primeira quanto na segunda live eu deixei claro que depressão não é uma coisa simples, depressão é um transtorno neuropsiquiátrico. César, por que é que você está dizendo tanto neuropsiquiátrico? Justamente por isso. Neuro, isto é, existe uma mudança bioquímica de um indivíduo quando tem depressão, inclusive até mesmo cerebral de funcionamento do cérebro. Mas existe também uma questão psicológica, psíquica, para os indivíduos que estão passando por esse transtorno neuropsiquiátrico, tá? Então por isso que depressão é algo extremamente sério. Depressão não é frescura, tá? E de todas essas pessoas, no Brasil, no caso 12 milhões, apenas 1/3 destas pessoas têm acesso a um tratamento, a uma terapêutica adequada. Então essas pessoas que têm tratamento ou terapêutica adequada, por que que elas têm? Primeiro, porque elas têm acesso. E segundo, porque elas têm informação. Então, mesmo que você não tenha acesso, você está tendo informação. Para quem não me conhece, eu sou César Fialho, sou psicólogo, sou professor, atuo na área de assessoria à saúde emocional para empresas. Então, se você trabalha numa empresa, converse lá com o seu RH, será que não é importante fazermos um mapeamento em saúde mental, saúde emocional, para saber como é que está a saúde mental dos funcionários? E a partir disso a gente propõe algumas terapêuticas. Mas de qualquer forma, conte comigo aí nessas lives e conte comigo nas diversas atividades que eu tenho aplicado aí, seja treinamentos, palestras e assim por diante. Bom, sejam todos muito bem-vindos aí. Eu não tenho divulgado o horário que eu estou fazendo essas lives, contudo, eu sei que vocês, né, sempre aparece uma outra pessoa e gratidão imensa por todos vocês que estão aqui. Eu não consigo visualizar todo mundo que está, mas estou vendo aqui o Alexander Delfino, seja muito bem-vindo, meu querido. A Maria Cristina Nunes, Alexander Delfino, talvez um dos profissionais mais gabaritados na área de fotografia e filmagem e marketing. Muito bem-vindo. Bom, a Penha também, é a cunhada, seja muito bem-vinda. Vamos prosseguir então. Na segunda live ainda, nós falamos da questão genética, que foi o primeiro pilar de 5 que eu destaquei para vocês. E a questão genética é extremamente importante conhecer. Se você não assistiu essa live, vai lá na segunda, eu vou colocar aqui também o link para vocês, tá bom? Quando falamos em genética, basicamente os novos estudos têm dito o seguinte: genética, ela pode mudar? Não, nós não mudamos a genética, nós aceitamos a genética. O que existe hoje são as mudanças epigenéticas, não hoje, né? O que existe no ser humano
e eu tratei muito bem delas aí na segunda live. Mas o fator genético, só para recobrarmos um pouquinho do que eu falei. Por exemplo, se você teve mãe ou pai que teve depressão, você tem 2 vezes mais chance de desenvolver depressão. Se você teve mãe ou pai, ou avô ou avó, você tem 3 vezes mais chance também de desenvolver depressão. Então a questão genética é extremamente importante para entendimento desse transtorno neuropsiquiátrico. Tá? Então, se você não assistiu essa live, a segunda, assista lá. Hoje nós falaremos de 2 temas. Primeiro, falaremos das substâncias e comportamentos tóxicos e falaremos também dos eventos de estresse ao longo da vida, tá? O primeiro fator, genética, o segundo fator, substâncias e comportamentos tóxicos, e terceiro fator é exatamente os eventos de estresse ao longo da vida. Então nós falaremos sobre esses 2 fatores agora. Sem delongas, sem demora, vamos seguir. Quando nós falamos então em substâncias e comportamentos tóxicos, nós estamos falando em, primeiro, substâncias tóxicas ou comportamentos tóxicos agem diretamente no funcionamento do humor das pessoas. Então, seja substância tóxica, comportamento tóxico, a primeira ação que vai fazer dentro do organismo, no ser humano, é mudar o humor. Então, vai alterar o humor. Nós falamos que a depressão, ela sai de uma categoria onde eu tenho uma certa fluência leve de tristeza e alegria, ela vem aqui para baixo e a pessoa fica presa apenas na tristeza, tá? E se esse indivíduo está acessando substâncias ou está tendo comportamentos tóxicos, obviamente que vai piorar muito mais o quadro de depressão. Então vamos lá. Primeiras substâncias tóxicas, alimentos. Pois é. Os alimentos inflamam o cérebro. Então, o primeiro nível de conhecimento que precisamos ter é o seguinte: a dieta aqui ocidental tem em média 22 a 25 colheres de açúcar por dia. E açúcar inflama o cérebro. Então, evite excesso de açúcar. Tá? César, você é psicólogo, não é nutricionista. Meu querido, nós estamos falando em saúde mental e o açúcar tem total conexão com o funcionamento do cérebro. Indivíduos que consomem muito açúcar têm o cérebro mais inflamado. Tá? E por quê? Porque o açúcar inflama o cérebro. Indivíduos que comem muito glúten têm o cérebro inflamado. Por quê? Porque o glúten inflama também o cérebro. Existem diversas pesquisas nessas áreas, talvez as mais importantes foram feitas no ano de 2017 inteiro por diversas universidades americanas, por universidades da Austrália, da Nova Zelândia. Eles realizaram centenas de pesquisas em colaboração com diversos hospitais extremamente credenciados. E todas essas pesquisas foram publicadas numa revista extremamente séria chamada BMC Medicine. Então essa revista séria, revista científica, publicou todos esses experimentos. E o que constataram? Constataram o quê? Preste muita atenção, hein? Eu disse a você que excesso de açúcar e excesso de glúten, de farinha, deixa o cérebro inflamado. E resumindo todos esses artigos, quais foram as conclusões? Primeira conclusão: um cérebro inflamado é um cérebro deprimido. Pois é, como é que está a nossa alimentação? Excesso de farinha, excesso de açúcar. Então o cérebro inflamado é um cérebro deprimido. Outras substâncias, e aqui falando um pouco de química, tá? Deficiência de vitaminas. Por isso que, quando a gente fala em depressão, em transtorno neuropsiquiátrico da depressão, não basta ir apenas ao psiquiatra, não basta ir apenas ao psicólogo, é preciso de uma equipe multiprofissional. Então o médico que não pode faltar, seja um clínico ou um médico nutrólogo. Por quê? Para fazer aí uma grande pesquisa sobre as vitaminas mais importantes. Por exemplo, déficit de vitamina B9, déficit de vitamina B6 e déficit de vitamina B12, B9, B6 e B12 vai provocar, então essa deficiência vai também provocar inflamação cerebral. Então preste muita atenção, déficit de B9, B6 e B12 pode também inflamar o seu cérebro. Ok, César, entendi aí esse aspecto da substância, seja da alimentação anti-inflamatória, seja da deficiência de vitaminas. Segundo aspecto importante, talvez tenha conexão com comportamentos tóxicos. Primeiro comportamento tóxico,
sedentarismo. Um estudo recente comparou, preste muita atenção, hein? Um estudo recente comparou pacientes deprimidos que fizeram um protocolo de caminhada curta. Então preste atenção, hein? 20 pacientes deprimidos, e esses pacientes deprimidos fizeram um protocolo de caminhada curta todos os dias. O outro grupo de pessoas também deprimidas, no mesmo nível de depressão, depressão leve e moderada, essas pessoas receberam um antidepressivo de primeira linha, que é a sertralina. Então, primeiro, um grupo, só caminhada curta. O outro grupo, o antidepressivo de primeira linha, que é a sertralina. Preste muita atenção nisso que eu vou contar a vocês. O primeiro grupo da caminhada, preste muita atenção, ele melhorou tanto quanto o grupo 2, com as vantagens de sair do sedentarismo e apresentar o menor risco de recaída. Ficou claro? O primeiro grupo da caminhada melhorou tal qual o segundo grupo que utilizou o antidepressivo de primeira linha, que é a sertralina, contudo com um índice menor de recaída em depressão. E o segundo grupo, o que utilizou? O segundo grupo utilizou a sertralina. Do grupo que usou sertralina, quantidade maior teve recaída. Tá? Então, por isso que a atividade física é fundamental. Na última live sobre este tema, nós trabalharemos basicamente sobre isso, tá bom? Ok, já entendi a alimentação, já entendi o déficit de vitamina, já entendi o sedentarismo. Quarto ponto, existem alguns medicamentos que promovem também um efeito rebote no corpo, tá? E os sintomas depressivos ampliam. Vou falar rapidamente. Pode acontecer que os sintomas da depressão ocorram ou sejam elevados em decorrência de alguns medicamentos que esse indivíduo utiliza ou de algumas substâncias que alteram o humor de várias maneiras. Primeiro medicamento sedativo. Nós sabemos que um antialérgico, por exemplo, que é sedativo, ele rebaixa o sistema e aí o indivíduo, se ele toma antialérgico de forma recorrente, ele pode apresentar sintomas que parecem depressão. Então preste atenção a isso, tá? Cuidado para não utilizar a medicação sem indicação médica, porque senão você pode estar intensificando aí seus sintomas. O antialérgico, por exemplo, ele diminui o nível da nossa energia e existem outras medicações que podem alterar também a concentração de alguns neurotransmissores nos circuitos cerebrais que regulam o nosso humor. Então nós temos diversas químicas que regulam o nosso humor. Tem medicação que altera a concentração destes neurotransmissores, por exemplo. Além do uso abusivo de álcool, uso abusivo de drogas, também são fatores de risco. Por isso que você precisa de um acompanhamento médico. Você precisa de um acompanhamento com o psiquiatra, você precisa de um acompanhamento com o profissional psicólogo e você precisa de um acompanhamento, seja clínico ou com o nutrólogo. Por isso que nós falamos, não é todo mundo que tem acesso a isso. Agora, o mínimo que você está passando por esse transtorno ou conhece alguém, você já sabe, tem que melhorar muito a alimentação e tem que diminuir a quantidade de açúcar, tá? E precisa fazer uma atividade física. Se você tem depressão, é quase uma obrigatoriedade um tipo de atividade física. Pode ser até uma pequena caminhada, como nós falamos. Agora, nós vamos para o terceiro ponto, que são os eventos de estresse ao longo da vida, tá? Veja só, as pessoas que usualmente apresentam sintomas e a própria doença, depressão, são pessoas que muitas vezes foram marcados pela vida. Marcado por sofrimento, marcado por traumas, marcados por perdas. E se esta pessoa não tiver um grande repertório emocional, ela vai ter muito mais dificuldade em lidar com isso. E hoje nós sabemos que eventos de estresse ao longo da vida, sejam eventos marcantes ou eventos recorrentes, eles podem também provocar depressão, tá? Então vou dar um exemplo para vocês. Certos eventos podem ter, então, efeitos físicos e consequências emocionais permanentes nas pessoas. Algumas crônicas, perdas, traumas da infância, negligência, morte de um dos pais, por exemplo, de cônjuge, de filhos, abuso na infância. Esse abuso pode ser
abuso afetivo, abuso moral, abuso sexual. Então, se essa pessoa não desenvolver repertório, ela tem grande chance de desenvolver depressão. Evidências apontam que existe uma conexão muito clara de um trauma da infância e um aumento dos níveis do hormônio do estresse, por exemplo, que é o cortisol. Então, mais uma vez, diversas pesquisas deixam claro que pessoas que tiveram traumas da infância e não desenvolveram técnicas, estratégias para lidar com isto, elas têm uma quantidade aumentada, ampliada de cortisol. E o cortisol, ele vai provocar uma quantidade de cortisol desequilibrada vai provocar diversas mudanças fisiológicas, inclusive nos que se refere ao humor. E diminuição do sistema imunológico também. E existe também, pesquisas dizem que pessoas que passaram por trauma de infância, ela pode apresentar uma alteração na regulação de genes e até mesmo mudança na estrutura do cérebro. O cérebro de pessoas que tiveram trauma na infância são cérebros diferentes, inclusive menores. Eu já vou compartilhar antes de finalizarmos essa pesquisa. Outra coisa é estresse crônico. Nós falamos dos traumas, das perdas, mas estresse crônico, estresse do trabalho crônico, por exemplo. Pressão constante no trabalho, pressão no trânsito, um chefe adoecedor. Quantas pessoas possuem chefes adoecedores? Pessoas que não deveriam estar gerenciando pessoas, porque estão adoecendo pessoas. Privação de sono. Mudanças constantes no ambiente, a pessoa que tem uma instabilidade, problema financeiro. Quando isso acontece de forma crônica, ocorre a liberação de diversas substâncias inflamatórias para o corpo. E eu já disse para vocês no início, um cérebro inflamado é um cérebro depressivo. Existe então o alto nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui aí o sistema imunológico. Frequentemente, o cortisol aumentado por muito tempo pode intensificar os problemas de pressão alta. Então, o excesso de cortisol aumenta a pressão, diminui a imunidade, pode aumentar a ocorrência de asma e aumenta a depressão. É muito comum pessoas que têm depressão ter asma também, justamente por conta do excesso de cortisol. O estresse, então, tanto na infância como o estresse crônico desse do dia a dia, ele pode ser um fator causal de depressão? Sim. Por isso que você precisa de apoio. Um começo na vida, né? Puxa vida, nós temos pessoas que tiveram problemas, negligência na infância, privações na infância, adversidades. Tudo isso pode provocar com que essa pessoa cresça de uma forma que não seria melhor. Inclusive o cérebro dela não cresce de acordo. Existe uma pesquisa feita de um orfanato, é uma pesquisa muito famosa, feita no orfanato, que constatou que crianças que sofreram muito nesses orfanatos de falta de carinho, falta de cuidado, elas têm o cérebro em média 9 a 10% menor do que um cérebro de uma criança que morava no mesmo estado e que morava com a família. Então, esses pesquisadores, eles acompanharam as crianças que foram adotadas, por um tempo aí de mais ou menos 10 anos. E eles constataram que essas crianças que ficaram ali no orfanato, lá na Romênia, essa pesquisa foi feita lá, no orfanato inclusive de péssima qualidade. Essas crianças cresceram com cérebros menores do que outras crianças que viviam sem os maus tratos. Participaram nessa pesquisa 67 crianças romenas que foram adotadas. E eles constataram que, basicamente, essas crianças apresentaram algumas diferenças de comportamentos. Por exemplo, as regiões cerebrais mais afetadas eram ligadas às funções de organização, de tempo, de espaço, de si mesmo, motivação, integração de informação da memória, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Então essas crianças sofreram aí diversas mudanças fisiológicas e estruturais no cérebro por conta de traumas da infância. Então, qual está sendo o meu interesse de trabalhar esses temas com vocês? Porque são temas extremamente importantes,
as pessoas falam muito pouco, falam muito de depressão, mas fala pouco, de maneira clara, desses aspectos da depressão. Tá? Então, mais uma vez, gratidão imensa. Essa foi a terceira live, talvez eu me delonguei um pouquinho. Nós falamos então que os 5 fatores que podem colaborar para o desenvolvimento da depressão: fatores genéticos, já falamos; substâncias e comportamentos tóxicos, nós falamos; eventos de estresse ao longo da vida, nós falamos. Na próxima live, nós falaremos sobre alterações cerebrais e alterações de personalidade, padrões de pensamento e de crenças ao longo da vida. E depois nós, na última live, nós fecharemos com o seguinte tema, um único tema. Nós falaremos sobre como é que eu posso me comunicar, como é que eu posso contactar, como é que eu posso conversar com alguém que tem este transtorno neuropsiquiátrico. Gratidão imensa para vocês que acompanharam. Desculpe, eu acabei não conseguindo acompanhar aqui o Messenger, porque o meu computador vocês viram que as outras lives ficou ruim o áudio, ficou ruim o vídeo, então eu decidi fazer pelo celular hoje. Eu acho que ficou melhor, mas aí eu acabei não acompanhando vocês aqui, tá bom? De qualquer forma, eu dou uma olhada nas perguntas e nos questionamentos. Na próxima live a gente já começa respondendo essas perguntas. Compartilhe essa live, compartilhe com os amigos. Depois eu vou colocar aqui em cima, na descrição, o link do YouTube, porque de repente você tem amigos que não tem Facebook, você compartilha o link do YouTube que eu vou baixar essa live e colocar lá. Gratidão imensa! Beijo no seu coração e lembre-se sempre, seja no mínimo muito feliz. Forte abraço para você.